Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos expandir o nosso estudo aqui com as leis civis de Israel, capítulo 22 de Êxodo. Agora vai dissertar aqui leis acerca da propriedade e leis acerca das responsabilidades sociais. É um capítulo muito importante no sentido de que ela vai dizer sobre restituição. Então as pessoas tinham que restituir, dar de volta o que tinha roubado. E não era preso, não existia prisão naquela época. E se caso a pessoa não conseguisse pagar, ela tinha que ser escravo. Então, de certo modo, Deus permitiu que as pessoas fossem escravas para se caso ela não conseguisse restituir, dar de volta o que tinha roubado, elas se tornassem escravas. Então, de certo modo, tinha esse propósito, e também para que gradativamente as pessoas aos poucos abandonassem a escravidão e não tirasse de uma vez só, porque aquele povo era um povo antigo e tinha que modificar as coisas aos poucos. Mais para esse lado. Mas se caso não conseguisse pagar, teria que ser escravo. E eles tinham que restituir as pessoas, dar o que tinha roubado. Não existia prisão. Então Deus, nesse sentido de retribuir na mesma moeda, é pegar, devolver o que não era do outro. Então isso está declarando a justiça de Deus. Então esse capítulo declara a justiça de Deus nos mínimos detalhes, pois Deus é um Deus detalhista, e mostrando a sua providência ali para que o povo seja mais organizado e que tenha as atitudes leais e de fidelidade de Deus na sua lei civil que ele decretou para Israel antigamente. Então vamos fazer a leitura. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha, porque ele teve a intenção de matar aquele animal ou para se alimentar ou consequentemente para vendê-lo. Então por isso que a pena é mais pesada, e até porque o boi era muito usado no trabalho das outras pessoas, então ele estava tendo lucro indevido por meio do roubo, tirando o que era do outro. E o boi era muito usado no trabalho das pessoas e no seu sustento, por isso que é 5 bois por 1. Se o ladrão que for pego roubando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo como escravo. Se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Então a pessoa não é culpada de matar um ladrão, porque se for de noite não tem como identificar o ladrão, e a pessoa está no seu direito de se defender do seu território e a sua vida, e não tinha como ter testemunha para dizer que o ladrão tinha roubado. E se for de noite não tem problema naquela época. Se for de dia não pode matar, porque tem como identificar o ladrão e assim tentar capturá-lo e fazer com que ele restituísse. E até porque de noite o ladrão está com más intenções do que más intenções. Então Deus tem a sua justiça nos detalhes aqui, de maneira de bom senso aqui para cada caso específico. Então essa lei de não matar de dia, mais especificamente para o antigo Israel, até porque eles não tinham muitos recursos para matar outra pessoa, né? Hoje em dia é mais perigoso isso. A priori eu não sei dizer se não dá para matar de dia, eu não vou falar nenhuma besteira aqui, mas de noite com certeza Deus permite. Se o que for roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja o jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro, deverá pagá-lo em dobro.
Não precisa ser 5 bois, porque ele não está declarado qual era o propósito que ele fazia com aquele boi. Então Deus, nos seus detalhes de julgamento, somente disse que tem que ser em dobro, não 5. Se alguém levar seu rebanho para pastar no campo ou numa vinha e soltá-lo, de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Não pode ser com qualquer tipo, não pode restituir de modo prejudicial, tem que ser com o melhor ainda do seu campo, porque está com a responsabilidade do seu rebanho, e o rebanho está no lugar solto, então ele está com a responsabilidade de que aquele rebanho pode prejudicar outros lugares. Se o fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda de outra pessoa, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se for um fogo aí não controlado ou um fogo deliberado para prejudicar outra pessoa, ele está com a responsabilidade daquele fogo, tem que restituir, tem que pagar o que prejudicou o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e eles forem roubados à casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituir em dobro. Isto é claro e óbvio, né? Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes. Então os juízes têm um papel muito determinante na lei de Israel. Eles estavam representando Deus nos julgamentos. Então é uma responsabilidade muito forte sobre os juízes. Se os juízes fizessem alguma coisa errada, alguma injustiça, Deus ia cobrar severamente eles. Então os juízes tinham uma posição muito importante aqui, para que se determinasse se ele não lançou mão dos bens ao outro, se ele não deu os bens aos outros, caso o ladrão não for encontrado. Se caso for, já está ali, já tem a prova, mas se não, tem que se determinar pelos juízes se ele não deu o bem para o outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento e ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declaram culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Não é errado pegar alguma coisa perdida, mas se cada outra pessoa dizer que aquilo é dela e se comprovar isso, a pessoa primeiramente ela já está meio que à deriva, pegando o que é perdido. Mas daí, se não tem dono e está perdido, alheio, ela pode pegar porque ela não está roubando de ninguém. Ela não sabe de quem é aquilo ali. Está perdido, não tem dono. Ela não tem como dar para quem. Ela não pode perguntar para ninguém se é daquilo, porque todo mundo vai falar que é dela. Mas se outra pessoa vê aquilo que é daquela pessoa, aí é outra história. Ela está dizendo que aquilo ali é dela. Aí a outra pessoa não pode se apropriar disso, pois ela não tem muito direito sobre aquele item perdido, então vai ter que levar para os juízes. Então pegar alguma coisa perdida e não saber de quem é, não tem problema, mas pode ter consequências se caso outra pessoa requerer aquilo. Então tem esse detalhe. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Se alguém der ao seu próximo jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, for levado, sem que ninguém o veja, eles vão ter que fazer um juramento diante de Deus, uma coisa muito séria. E o dono não terá restituição, pois houve um juramento, os dois concordaram ali, o outro tem que concordar, porque o animal morreu. O que recebeu o animal para ser guardado não teve culpa, o animal morreu, o animal foi ferido ou foi levado, ele não tem muita culpa. Então eles têm que fazer o juramento de que um não prejudicou a coisa do outro e não vai ter restituição, e o dono vai ter que aceitar isso, pois o outro não teve muita culpa
do prejuízo do animal morrer, pois ele não teve muito controle do animal morrer ou ser levado, né? Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer a restituição do dono. Se for comprovado que o roubou, vai ter que restituir. Aqui está a justiça de Deus nos mínimos detalhes. Mas se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que restituir. Ele está provando, né? Então a lei de Deus aqui de Israel tem muito bom senso e é muito justa. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer a restituição. Se está na ausência do dono, o dono não está ali, não tem como comprovar, então ele pediu emprestado e tinha que devolver, tem que restituir, porque ele pediu emprestado. Era do outro. Mas se o dono estiver presente e o dono constatar ali que outro não teve culpa, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo, agora não precisa restituir. Se o animal tiver sido alugado com propósito de dinheiro, aí é outra história, o preço do aluguel cobrirá a perda, entendeu? Então cada caso tem um caso específico e a justiça de Deus ela é muito específica, não deixando que nada injusto aconteça, tudo bem justo pela sabedoria infinita de Deus. Se o homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Pois já para Deus já é como se fosse iniciou o casamento, para o homem já não ter muitos problemas aqui, senão seria um pecado muito grande se deitar e não se casar depois. Mas se o seu pai se recusar a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. De qualquer maneira vai ter que pagar o dote. Vai ter que se responsabilizar por se deitar com ela. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Não se pode ter relação com o animal de jeito nenhum. Não se misturar com feiticeira. Não deixe viver a feiticeira, é o que está indicando aqui que é para matar a feiticeira, né? Não deixem viver a feiticeira, está ali dizendo. Que oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Terá que ser morto também. Não maltratem nem o primo ou estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então, ou a pessoa restitui ou a pessoa é morta. Quando a pessoa é morta é nos pecados mais graves aqui. Não prejudique as viúvas nem os órfãos. Não façam covardia com as pessoas necessitadas, porque se eu fizer, eles clamarão a mim, e eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei você da espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Vai ter retribuído a mesma moeda, a justiça de Deus. Se fizer empréstimo a alguém do seu povo, algum necessitado que não tem como pagar, que viva entre vocês, não cobre juro deles. Não emprestam visando a lucro. Não façam atos de covardia, atos sem misericórdia, pois Deus é misericordioso. Ele não poderia se contradizer aqui, então ele tinha que dizer isso nas leis do Israel antigo. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, como penhor, devolvam-no até o pôr do sol. Por quê? Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Então aqui é a misericórdia de Deus, e ele diz isso especificamente neste versículo. Em quem se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou Deus misericordioso. A bondade de Deus, não deixar que ele passe frio. Não fale mal, não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo, pois a autoridade está representando Deus, entenderam agora? Não retenha as ofertas de suas colheitas, consagre meu primeiro filho de vocês, o melhor de vocês aí, que já faz parte da lei, a consagração do primeiro filho, os primogênitos, se lembram? E a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras também. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe. Então a bondade de Deus também se expande para os animais, é claro. A cria tem que ficar com a mãe ali 7 dias pelo menos. Mas no 8º, entregue-me a mim. Então Deus que não passa por cima de nada. Ele é o Deus que abrange todos os aspectos aqui. Vocês serão meu povo santo, não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, joguem aos cães. Não é para comer nada despedaçado, tem que ser tudo certinho, para ser um povo santo. Aí joga aos cachorros que têm esse propósito de comer restos
de coisas mortas, não se misturar com coisas mortas e nem comer. Aqui nessa parte. Então vocês viram aí a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, e que Deus, com a sua sabedoria infinita, julga os casos com retidão, que é coisas corretas. E o próximo capítulo vai continuar sobre as leis de Israel antigo. E assim eu espero vocês no próximo capítulo para expandir ainda mais um pouco o conhecimento das leis antigas de Israel, que é muito importante saber para aplicar o conhecimento espiritual aqui, mesmo se o nosso governo não fazer estas leis. Tá ok, pessoal? Tchau.